Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Notícias tristes que a gente destaca neste final de semana. A morte do ex-zagueiro do Corinthians, do São José, do Guarani, em Santa Bárbara do Oeste, Ademir Gonçalves. E também da esposa dele, que terminou passando mal no velório. Dona Elizabeth também faleceu. Um beijo apertado no coração do nosso querido árbitro Alfredo Santos Loeblin, um amigo que a gente fez no futebol. A mãe dele, de 90 anos, Dona Clarinda, também nos deixou. Força para todos os familiares. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que tem tropeçado em momentos decisivos. Já são 5 partidas sem vencer na temporada, 4 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, o último em casa, contra o Goiás, até o último instante estava vencendo. Mais uma vez deixou a vitória escapar. Pontos que fazem falta. O São Paulo encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 19 jogos com 11 empates. É difícil ganhar do São Paulo, mas está difícil do São Paulo ganhar de alguém. Vamos falar sobre isso a partir de agora, vamos lá. Mais uma vez o São Paulo, diante de sua torcida, presença maçante, cerca de 40 mil torcedores, mais uma vez o São Paulo tropeçou no estádio do Morumbi. E não dá para dizer que fez um jogo ruim. Teve até pênalti perdido, aliás defendido pelo bom goleiro Tadeu. O goleiro do São Paulo, o Thiago Couto, em que pese ter tomado mais 3 gols nesta oportunidade, não vi falha dele, aliás, vi muitas defesas importantes, sobretudo no segundo tempo. Foi um jogo bastante aberto, com possibilidade de vitória dos dois lados, mas o São Paulo teve mais chance de matar o jogo. Não fez e tomou um gol no finalzinho. O técnico Rogério Ceni, claro que se irrita com essa situação, eu não coloco particularmente na conta dele. Muitas pessoas vão criticar as substituições que foram feitas, essa coisa toda, mas é que o cobertor está curto e tem muitas competições ao mesmo tempo. E o Rogério, que chegou a falar em abrir mão de alguma competição para priorizar outras, agora já não pensa assim. Quer ir avançando o máximo que puder em todas elas. E na quinta-feira vai ter um descanso agora, folga no domingo, segunda, terça e quarta, raros 3 dias para trabalhar. Então, a expectativa é que o São Paulo faça um bom jogo diante do América, abrindo as quartas de final da Copa do Brasil. Depois vai decidir fora de casa, tem que fazer um bom resultado no estádio do Morumbi. Mas esses tropeços, esses empates, sobretudo da maneira que esses empates têm acontecido, principalmente este último, no estádio do Morumbi contra o Goiás, isso afeta fisicamente e psicologicamente. Será que não? Rogério Ceni, vamos lá. Você tem a expectativa de fazer o teu time conseguir resultados. Acho que um dos detalhes, a gente tem entregado muito fácil gols ao adversário. Tem concedido, assim, não tantas oportunidades, mas quando eles chegam, nós estamos abrindo mão mais fácil do que deve ser a chance para o adversário, o gol para o adversário. E isso vai deixando você mais cansado. Acho que o atleta, o cansaço físico é bem maior. Para os jogadores, o cansaço físico, eles vêm se doando bastante, vêm brigando muito nos jogos, é uma característica do nosso time, e isso, o desgaste é grande. E para a gente, para mim ao menos, o desgaste mental, ele tem sido, o psicológico tem sido, acaba te deixando uma expressão realmente de cansaço, porque você tem que quebrar a cabeça todos os dias para montar uma nova equipe, saber quem que você vai tirar no próximo jogo, quem que você vai pôr, qual é o teu melhor time para jogar contra o América, que sistema você vai utilizar. Se você utilizar aquele sistema no domingo, na quinta, será que você consegue utilizar o mesmo sistema domingo? Se não, que jogador eu tenho que deixar fora para o domingo para ter uma equipe competitiva em Curitiba? E depois, para a próxima decisão da Sul-Americana, vou enfrentar um time grande, alto. Então tudo você tem que ir pensando e não pode perder mais jogadores pelo caminho. Para o jogo de quinta-feira contra o América pela Copa do Brasil, não se sabe ainda se o São Paulo vai poder contar com o Patrick,
que deixou o jogo contra o Goiás reclamando de problemas musculares, foi substituído. Não há certeza ainda da volta do Jandrei, nem do Léo, nem do Miranda, ou seja, mais uma vez, o sistema defensivo bastante fragilizado. O que é que São Paulo precisa fazer para encontrar o caminho, para conseguir realmente a vitória? O Rogério Ceni, em mais de uma resposta na entrevista coletiva, tentou dar as suas explicações. Rogério, vamos lá. Na verdade, a resposta é fácil. Difícil é a execução da resposta, é vencer jogos, né? A gente precisa vencer jogos como vinha vencendo até o minuto 90 aí. 92, 93 hoje. Nós precisamos sustentar melhor o placar e quando tiver as oportunidades, definir o jogo. Nós não estamos conseguindo definir o jogo contra ninguém mais cedo. Nós estamos levando o jogo, ou seja, numa desvantagem ou numa vantagem de um gol sempre. Então nós não conseguimos respirar no jogo. Não estamos conseguindo pôr 2 gols de vantagem em nenhum adversário. Né? Não lembro, acho que, sei lá, teve o Atlético, né? Aquele 4-0, né? No começo. Os jogos, aí teve muitos jogos definidos em Sul-Americana, né? Dessa maneira, né? Inclusive as fases de oitavas de final, os 2 jogos, né? Mas no Campeonato Brasileiro a gente não consegue respirar um pouco no jogo. Todos os jogos nós temos que jogar o limite até o minuto 90, seja para buscar o jogo ou seja para manter um resultado positivo, porque nós não conseguimos matar o adversário, não conseguimos fazer o segundo gol de diferença que poderia desanimar o adversário no jogo. Você vê, contra o Palmeiras lá, Copa do Brasil, nós lutamos até o final, aqui nós lutamos até o final. Você pega contra o Inter, um 3-3, quase fizemos, mas não conseguimos. Então está sempre caminhando muito próximo do limite, tanto da vitória como da derrota, às vezes, né? Salvando uma derrota ou perdendo uma oportunidade de vitória. Enquanto nós não conseguimos definir o jogo um pouco mais cedo, nós infelizmente vamos caminhar com um desgaste muito grande até os finais de jogos e correndo riscos de você sair perdendo 2 pontos, como hoje, ou tentando sair vitorioso ganhando 2 pontos. Eu acho que nós estamos numa linha muito tênue e nós precisamos obter mais vitórias um pouco mais cedo. Antes do minuto 90 nós precisamos definir algum jogo, nós temos que definir mais cedo do que a gente vem fazendo. Pois é, e assim o São Paulo acumula 4 empates consecutivos no campeonato. Eu já falei para você do número de empates no Campeonato Brasileiro, 19 rodadas, 5 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. Em toda a temporada, 49 partidas até agora, com 25 vitórias, 16 empates e 8 derrotas. É um time que perde pouco, mas também tem ganho muito pouco. 2 empates consecutivos num placar raro de 3-3. Será que um foi diferente do outro, hein, Rogério? Nós finalizamos mais, porém finalizamos muito para fora do gol. Tivemos boas oportunidades, assim como também foi contra o Internacional, mas hoje em número maior, né? Mas erramos muito alvo hoje, no dia de hoje. Muitas bolas passando à frente do gol, faltando pouca coisa para enfiar uma bola para dentro, definir o jogo no 4-2. Jogamos pelo 4º gol, acho que isso é positivo, jogamos pelo 4º gol todo o tempo. E aí, infelizmente, na marcação nós estamos deixando a desejar, tem que tentar corrigir, é que o tempo é curto para treinamento. Agora, pela primeira vez, foram 4 jogos em 10 dias, né, que nós fizemos. E pela primeira vez nós vamos ter, depois do domingo de descanso, a partir de segunda-feira, começar a tentar trabalhar um pouco mais a parte defensiva, porque os erros têm sido corriqueiros, né, e os placares... É legal para quem assiste, mas para um treinador sofrer 6 gols em 2 jogos, apesar dos mesmos 6 marcados, mas eu acho que mostra, alguns erros coletivos, uma ou outra falha individual e também a responsabilidade nossa em tentar fazer o time melhorar nessa parte defensiva, né? Ao longo da semana a gente vai comentar também sobre possibilidade de reforços, o argentino Galopo, com quem o Rogério Ceni já conversou, mas não tem nada oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo. O São Paulo atrás de zagueiros, o São Paulo na expectativa ou não de perder novos atletas nessa janela de transferências. A gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Por enquanto, vamos dizer que quinta-feira o São Paulo precisa fazer um bom jogo contra o América, quem sabe com uma boa vitória, uma vitória larga, para caminhar a passos maiúsculos a próxima fase da Copa do Brasil. Isso significa recursos e significa a possibilidade de continuar sonhando com um título inédito, um título que o São Paulo, tantas vezes campeão, ainda não conquistou.
Mas eu gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário, seu recado com relação a esses últimos tropeços do São Paulo, sobretudo nesse jogo contra o Goiás. A vitória estava nas mãos, assegurada, por isso que eu não coloco na conta do Rogério Ceni. Um lance, uma desatenção e lá se foram os 3 pontos, que podem fazer falta lá na frente. Deixa aí sua opinião, seu comentário, seu palpite, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau.